E aí galera, último respiro, sim ou não? Vamos lá para uma análise aí do Bitcoin, gráfico diário, né, paridade dólar na Binance. Então o que acontece, pessoal? Já deixei a análise meio pré-pronta aqui, né? Tracei alguns níveis de Fibonacci pra gente. Então vamos dar uma olhada. A gente teve a alta aqui do começo do ano, né? O nosso topo histórico lá em 40k, que foi renovado, né, ainda em fevereiro aqui, deu início a essa nova alta. A gente tem uma LTA que, pelo menos na minha concepção, ela está muito bem definida, tá? Apesar desse miolo aqui ele não ter feito um toque aqui, a gente pode considerar, com base nos outros toques que a gente teve, uns quase rompimentos, né? E agora a gente está novamente agora, né, dia 22 de abril, faltando 4 horas e meia para finalizar o diário. Estamos nós aqui novamente. Primeiro sinal de preocupação, tá? Que talvez possa indicar que a gente não tenha esse respiro aqui, renovando o nosso topo histórico lá em 67k ou algo do gênero. A gente pode até traçar uma Fibonacci aqui dentro, né? Que daria como alvo perfeito, né? Por assim dizer. Que eu falo que perfeito que nem sempre atinge, né? Um 61 de Fibo, lá em 73, 74k. Seria um possível rompimento, até inclusive, né? Mas eu acho que a gente talvez não tenha esse movimento. Tá? Primeira preocupação aqui, utilizando as médias, né? Eu gosto muito da de 20, 50, 100 e 200. A gente está tendo preço pela primeira vez, né? Assim, depois de muito tempo. Vamos andar puxando aqui o gráfico, ó. Cara, basicamente desde que começou essa alta desenfreada, né? Em outubro do ano passado, que a gente não vê o preço passar para baixo da média de 50, tá? Então a gente olhando aqui, ele já passou a média de 50 e a de 20. O que talvez me dê uma esperança, né, desse preço ele segurar aqui, né, é justamente o RSI, o estocástico, que é um indicador que eu gosto de usar bastante, mas a gente sabe, né, nem sempre respeita o indicador por si só, ele não fala muita coisa, mas ele está numa situação de sobrevenda, né? E normalmente quando ele entra em sobrevenda, a tendência é que ele retorne. O movimento dele, vocês podem ver que ele é bem ondulatório. Mas que entrar e atingir um pico, né, de sobrecompra não significa que o preço vai bater lá em 68k, que ele vai renovar o topo. Porque às vezes o mercado ele satura de compra, né, com pequenos movimentos. Tá? Por isso que a gente nunca trabalha com indicador de forma isolada. Mas aí a gente teria, né, primeiro suporte aqui 61 de Fibo, que é um suporte clássico em 40k. Se a gente fosse olhar em tempos gráficos menores, a gente tem várias outras resistências ao longo desse caminho, tá? Mas como a gente está falando em gráfico diário, talvez seja uma coisa até para o fim do ano, uma coisa que possa levar muito tempo para acontecer, para se concretizar. Mas outro ponto importante é de fato o movimento de deriva, né? A gente vinha com esse preço bem esticado e agora o mercado ele já está dando uma lateralizada aqui, ele formou esse canal, né, que é uma bandeira de alta, não deixa de ser uma bandeira de alta, mas que traz preocupação para a gente, né, no diário. E dentro dessa bandeira aqui a gente tem uma oscilação de preço muito grande. Se a gente for colocar aqui, né, vamos supor uma ordem de compra com uma saída no topo anterior, é 20% de lucro. Isso é muito dinheiro, muito bom. E além, né, do suporte lá em 61 de FIBA, a gente ainda tem essa média aqui, a média de 200, que é a chefona, né, que ela viria aqui de baixo. Então muito provavelmente, se a gente tiver um rompimento aqui, mas no médio prazo, a gente pararia em 40k, na minha humilde opinião. Mas essa despencada assim, né, sem querer assustar vocês, ela pode chegar a vir a 161 de FIBA lá embaixo em 7k. Mas isso é uma coisa que a gente nem cogita para a atual situação. Mas para vocês verem, né, como a Fibo, quando ela é traçada, ela coincide muito com muitas coisas. Por exemplo, essa 161 de Fibo, né, depois que teve a pandemia, ela coincidiu direitinho aqui, ó, com esse preço, né, essa região de preço que seria a última resistência antes do preço do Bitcoin se recompor, né, do grande dump que a gente teve na pandemia. Então não é mera coincidência, né, essa Fibo ela tá, da minha humilde opinião, bem traçada. 12720 é uma Fibo mais não tão usual, né, mas eu gosto de colocar ela às vezes. Mesma coisa aqui, né, o preço tinha uma resistência, foi no rompimento dessa resistência.
E é claro, se você colocar outros níveis de FIBO, eu acredito eu que mais coincidências vão aparecendo, né? Vamos lá colocar aqui, por exemplo, 261, 3, 4, colocar quase todos os níveis de FIBO aqui. Eu costumo trabalhar só com aqueles 3 mesmos que vocês viram, mas enfim, nesses mais de baixo aqui a gente ignora, eu coloquei só por colocar. Aí, por exemplo, 14140, né? Que ele já não simbolizou, seria mais como se fosse uma região de pullback que teve aqui, um momento de pullback lá atrás. Isso é mais para vocês verem, né, as coincidências que Fibonacci traz pra gente. Que traz às vezes não traz, como eu falei, níveis mais não usuais, eles costumam não mostrar tanta coisa assim pra gente. Então, o lance todo é mais isso. Então vamos tirar essa bagunça aqui, vamos voltar ao foco da análise. Tá? Tirar um 4140 também. Tirar 42, tirar 261, tirar 12 eu vou deixar, tirar 3. Beleza, só os níveis mais usuais. Ok. Então, pessoal, no diário, como eu falei, RSI estocástico sobre compra, a gente está num volume bacana aqui. Tá? O mercado ele pode ganhar mais volume, né, nos próximos dias. Para mim aqui, cara, já é quase certo o rompimento, tá? Mas acredito em velas, né, em suportes aqui em 48K. Não tenho tanta confiança assim para abrir em short também, para shortar o preço, porque como eu falei, aqui é um suporte, não deixa de ser um suporte. A gente só entra em short em rompimento, né, quando a gente de fato tem uma confirmação de rompimento, ou quando de fato a gente tem um sinal de reversão. Quando que poderia ser um sinal de reversão aqui, que esse suporte ele foi respeitado? A gente já teria aqui mais pro H4, né? A gente teria que olhar mais o preço de dentro. A gente teve esse caixote aqui, que é uma espécie de consolidação, né, do preço. O preço ele caiu, ele conseguiu se segurar nessa região. Isso é um bom sinal, porque normalmente os dumps, o que eles fazem? A gente tem pullbacks, né? Deixa eu pegar na vela aqui, que essa vela é importante. A gente normalmente tem a queda, tem um pullback em 50 de Fibo, 50, às vezes faz uma sombra lá em 61, às vezes chega aqui na metade entre 50 e 38, enfim. A gente tem um pullback nessa região de Fibo aqui e ele vai e contrai para baixo, que é mais ou menos esse movimento aqui, né? É o dump, é o pullback e aí pivô de baixo. E a gente não teve isso, então o preço segurou bem, até porque novamente aí o RSI e o estocástico entrando em ação, né, pessoal? Puxar eles aqui, deixar ele maiorzinho, dar uma prioridade. Percebam que imediatamente no dump ele já caiu, ficou extremamente sobrevendido. Eita, zoada na rua. Ficou extremamente sobrevendido e aí agora ele vem recuperando. E entra aquilo que eu falei pra vocês. Não é só porque ele entrou em sobrevenda que ele vai voltar para a região de sobrecompra lá em cima com uma alta infeliz, né? Por exemplo, aqui foi dia 20, 2 dias atrás, ele atingiu sobrecompra aí, ó, sem nenhum movimento interessante, enquanto que aqui ele estava lá no topo, né, em 62K, e dessa região aqui de 41, 43 do RSI estocástico até aqui embaixo em 5, ele teve uma queda infernal. Então isso aqui é basicamente para você usar, né, junto de outros indicadores. Mas vamos lá, falando do que interessa, né? Esse nível de Fibo aqui, ele para mim ainda se mantém. Essa Fibo aqui ainda se mantém. E para mim, sinal de reversão é só quando a gente tiver uma alta que rompa 50 de Fibo. Ela pode bater aqui em 61, porque 61 é um suporte importante, é uma resistência importante. Bater aqui, brincar um pouco aqui, né? Talvez sombrear um pouco em 38, mas tentar se manter acima de 50. E aí a gente ter de fato um rompimento de 61 de Fibo e talvez buscar lá o topo de fato. Então eu não faço operação comprada, né, pensando em longo prazo. Se você é um cara que está aí no day trade, é só tomar cuidado sempre no diário, para você saber o que espera no tempo gráfico maior, porque a predominância vem dele. Mas estando de olho no gráfico aí, tendo segurança na sua operação, que seja curta, ainda dá para operar, ainda dá para fazer alguma coisa, né? Mas aqui para mim o Bitcoin já está dando indícios de querer romper, tá? Falando justamente de RSI estocástico, ele ainda tem gastura aqui, né? Ele ainda tem carding para queimar. E novamente, se
com um RSI estocástico aqui em 44, ele conseguiu lá em 5 fazer todo esse estrago. Novamente ele aqui em 48, ele pode muito bem chegar aqui embaixo e fazer mais um estrago, tá? Óbvio que a gente não vai comparar o dump, pegar esse intervalo de porcentagem, né, de percentual para colocar aqui para baixo, que isso não tem sentido. Mas sim, ele pode vir a trazer um rompimento pra gente aí. E aí, claro, né, ficar de olho nos outros níveis de FIBO mais a curto prazo, porque como eu falei, essa análise que eu trouxe aí no diário, ela é uma coisa pensada mais a longo prazo. Então o que a gente vai ter aqui é provavelmente 46k. Vamos dar uma colocada aqui em 46k, né, lá atrás, ó, esse range daqui de baixo. A gente tem esse último fundo que fez aqui de 42k lá no começo do ano, que para mim também pode ser muito provável de se acontecer. A gente tem esse último fundo aqui em 127,20 de FIBO, tá? Então é a gente ficar de olho nessas regiões aí, caso ele rompa essa LTA aqui que eu tracei. Não sei se vocês concordam com ela, se vocês gostaram, acharam que está bem definida. Mas é isso, pessoal, acho que não tem mais enrolação. Vamos só dar mais uma passada aqui, vamos dar uma limpada nesse gráfico e passar no semanal, porque é importante também a gente olhar mais para cima como é que está a situação, né? Vou manter aqui o básico, né, do gráfico, que aí vamos olhar de semanal. Outro ponto que também, né, importante até eu ter trazido para o semanal. Novamente, RSI estocástico em região de sobrevenda no semanal, ou seja, para o semanal, que falando num prazo de tempo ainda maior, num tempo gráfico ainda maior. O preço está precisando ganhar um pouco de gordura, né? Ainda tá precisando encher um pouquinho. Então isso também é um sinal positivo para quem acredita nesse suporte de agora, para quem acredita numa possível renovação de topo histórico, enfim. E no mensal é que realmente vem a nossa preocupação, tá, pessoal? Vamos limpar aqui mesmo agora o gráfico, porque no mensal a gente sabe que fica tudo muito feio se ficar aglomerado. Cara, no mensal, ó, extremamente sobrecomprado. E você vê que em questão de desenho, né, o indicador ele já está começando a apontar para baixo, ele já está começando a querer buscar um respiro, um alívio. Então assim, pessoal, é quase, a gente nunca pode falar com certeza, né? Ninguém tem essa certeza, a gente sempre tem um pouquinho de especulação em tudo que faz. Mas a tendência é forte, né, da gente ter uma correção, a gente precisa de uma correção no Bitcoin. E aí, novamente, se a gente for pegar aqui níveis de FIBO, eu vou até ignorar essa sombra gigantesca aqui, pra gente olhar a priori. Então a gente tem 7860 de FIBO no último topo histórico, né, lá de 2018, onde a gente teve lá a nossa máxima, né, de quase 20k, aquela região lá atrás. E a gente tem aqui 161 de FIBO. Deixa eu ajustar mais um pouquinho, porque eu esqueci esse topinho. No mensal é muito difícil traçar FIBO, porque cada pedacinho do pavio importa, cara. É isso, tá? Inclusive aqui, né, se a gente for puxar mais grotesco, o 161 de FIBO vai encaixar aqui, e esse 78 provavelmente vai vir para esse topo, vamos ver. Olha lá, pronto. Não, desceu só um pouco mesmo. Isso aqui eu acho que, considerando esse pavio, tá até um pouco mais coerente. Mas a gente tem níveis ainda mais assustadores quando a gente pensa no mensal, tá? E realmente eu acredito, tá, pessoal, nessa correção a longuíssimo prazo pra gente. Porque, como eu falei, é uma coisa que é natural, que faz parte do mercado, esses respiros. Isso tem que acontecer, cara. Tem que acontecer, não tem pra onde correr. A gente sabe que existem outros fatores externos que estão trazendo o preço do Bitcoin tão para cima. É um momento de altíssima liquidez no mercado global, o mercado inteiro tá fervoroso, cara, tá tudo muito alto, tá tudo com preço muito valorizado. Então é uma coisa assim pra gente não deixar esse êxtase do momento tomar conta, né? A gente ficar de olho, a gente proteger nossa guarda, né? Quem vem fazendo hold acumulativo a longo tempo no Bitcoin, já é interessante começar a pensar nos stops mais bem elaborados, pensar numa realização total, né, para novamente voltar a acumular em tempos gráficos menores. Mas é isso. Por enquanto,
de 22 de abril, nossa análise de hoje. Vamos encerrando. Espero que nos próximos dias a gente não volte com rompimento de suporte aqui. Que a gente possa realmente falar, né, olhar o gráfico da H4 e dizer, ó pessoal, aquele nível de Fibo lá que eu coloquei aqui, vamos traçar ele aqui de novo. Poxa, cadê Fibo? Não veio. Aquele 50 de Fibo que eu tracei aqui, ele rompeu, né? Rompeu, fez pullback, já está seguro. Vamos voltar para cima. Vamos buscar mais umas ordenzinhas compradas. Mas se vier rompimento é shortada na certa. Porque a longo prazo aí realmente pode vir surpresa. É isso, pessoal. Valeu.